Ei, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo pronto para nossa live de colorimetria simplificada. Estou me organizando aqui, gente, que eu vou fazer a live hoje em um formato diferente do que eu estou acostumada, tá? Para poder fazer com que seja mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Ei, Gabriel, tudo bem? Júnior, seja bem-vindo. Cláudia, seja bem-vinda. Gente, hoje nós vamos falar sobre colorimetria, mas antes disso, vamos lá dar uma forcinha nessa live, me ajudar? Tem um aviãozinho aí, vai lá. Compartilha, manda essa live para as pessoas que você quer, que você deseja do fundo do seu coração, que esteja nessa live com a gente para poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento, tá? Que nós vamos falar hoje sobre fundo de clareamento. Por que eu escolhi esse tema? Porque é o tema que eu mais recebo perguntas, que eu mais recebo dúvida no meu direct. Sônia, errei no fundo de clareamento, o que eu faço? Sônia, não cheguei na cor que eu queria fazer, o que eu faço? Gente, e eu já passei muito por isso, tá? Antes já passei muito por isso, de concluir o trabalho, na hora de escovar o trabalho, não estava na cor ideal, ou a nuca estava mais clara e em cima estava manchado, né? Então eu tinha essa grande dificuldade da gente poder conseguir entregar um trabalho com qualidade, um cabelo de uma cor igualzinha da nuca até no topo, né? Quem nunca entregou um topo laranja, gente? Fala aí pra mim. Quem nunca falou assim, eu queria tanto esse topo da cor da nuca, por que não aconteceu? Por que deu errado, né? Mas quando a gente não tem técnica e não tem o conhecimento total, isso acontece mesmo, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vou compartilhar aqui com vocês, gente, o trabalho que eu fazia. Veja bem, ó, esse aí é um trabalho que eu fazia há 4 anos atrás. Esse é o antes da cliente, olha o nível de porosidade desse cabelo e olha a minha correção de cor, né? Nós temos aí fundo de clareamento 10, nós temos fundo de clareamento 9, nós temos aí alguns problemas, né? A mesma coisa nesse cabelo, veja isso, gente. Como era o trabalho que eu fazia há 4 anos atrás. Vocês vão entender já por que eu tô mostrando esse trabalho para vocês. Há 4 anos atrás fiz esse cabelo, né? Hoje eu olho para esse cabelo, eu consigo ver a falta de técnica total que tinha, né? Do que eu fazia na época, como eu fazia. E tinha cliente, tá, gente? Sempre tive cliente. Essa aqui, ó, foi a minha primeira correção depois que eu fiz o curso de colorimetria e design de mechas. Já deu uma boa melhorada, né? E com o tempo, essa aqui, gente, foi minha primeira correção de colorimetria depois do curso. Então esse aí foi um dos meus maiores desafios, né? Para poder retirar o vermelho, neutralizar e deixar esse cabelo num marrom. Foi fácil, Sônia? Não foi fácil. Foi um bom tempo de dedicação. Por que eu mostro isso para vocês? E esse é o meu trabalho hoje, gente. Esse é meu trabalho depois de 4 anos, tá? Esse é o trabalho que eu entrego para as minhas clientes hoje. Então, quando eu falo alguma coisa aqui para vocês, gente, é assim, porque é. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha muito mais trabalho lá atrás para fazer esses cabelos aí que vocês viram do que para fazer esses cabelos que eu faço hoje. Eu passava muito mais hora com a cliente, eu gastava muito mais produto, não era valorizado o meu trabalho, né? Porque tinha, obviamente que a gente vê ali que tem problemas técnicos naquele cabelo, né? Então eu não conseguia entregar um
um trabalho com excelência, né? Deixa eu mandar uns aviõezinhos. Nossa, gente, não vi aqui. Ei, Selma, seja bem-vinda. Espaço delas. Cláudia, meu girassol. Ellen. Minha equipe de marketing também está presente, gente. Que legal. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, vamos lá. No fundo de clareamento, quando a gente sofre um engano, né? Quando a gente comete um engano, comete um erro no fundo de clareamento, o que que isso implica? O que que acontece? O que que vai prejudicar na nossa carreira? O que que esse erro nos leva, né? Primeiro, que a gente não consegue atingir a cor desejo da cliente. Por quê? Porque o nosso ponto de partida é a cor natural e o nosso ponto de chegada é o fundo de clareamento. O mesmo nome diz, né? É um fundo de clareamento. Então, nós temos que temos que saber onde que nós precisamos parar de clarear esse cabelo, né? Então, é aí que a gente confunde muito e às vezes mancha muito a raiz. Além de não atingir a cor da cliente, a gente não consegue fidelizar. É uma das coisas que eu também recebo muita queixa. Sônia, tenho dificuldade em fidelizar as minhas clientes. Se você erra na cor da sua cliente, você não vai fidelizar, tá? Então aí também é um do que esses erros podem nos levar, tá? Não ter um trabalho com valor agregado. Lembra lá as fotos que eu mandei, né? As fotos que eu mandei, as fotos que eu mostrei aqui, vocês viram como que eu ia agregar valor? Como que eu ia cobrar da minha cliente 700, 600, 500 reais para fazer aquele cabelo? Não podia, né? Não podia, tinha erros técnicos, tinha erro de fundo de clareamento, tinha erro de neutralização, tinha erro de aplicabilidade. Então, isso também nos leva a não conseguir agregar valor ao nosso trabalho. Não agregando valor ao nosso trabalho, o que que acontece? A gente tem que trabalhar mais por menos, né? Gastar mais produto, ganhar menos, trabalhar mais horas, viver menos e por aí vai. Não entregar um trabalho visualmente bonito. Boa noite, Josiane, seja bem-vinda. Não entregar um trabalho visualmente bonito. Nós mulheres, né, principalmente nós mulheres, sabemos o quanto nós somos visual, o quanto o nosso olho vai, o quanto que o nosso olho procura corrigir. Então, quando a gente não entrega para nossa cliente um trabalho visualmente bonito, aí eu tenho um problema aí também, né? Como que ela vai indicar o seu trabalho para outra se ela não achou bonito? Como que as pessoas vão ver o cabelo dela andando por aí, desfilando por aí e vai dizer assim, nossa, onde você fez esse cabelo? Não vai. Por quê? Porque ele não está bonito. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Cris. E uma outra, né, um outro porém, é você não se tornar referência. Como que você vai se tornar referência manchando um cabelo? Não chegando na cor, não alcançando o fundo de clareamento por não saber identificar esse fundo de clareamento, né? Então, gente, eu falo aqui com vocês abertamente porque é uma dor que eu sofri muito tempo. Outra coisa que acontece quando a gente erra o fundo de clareamento é corrigir isso depois. Porque se o cabelo era para ficar na altura de 8, né? Você ia colocar um tom nesse cabelo na altura de 8 e você deixou esse cabelo na altura de 6 ou partes dele na altura de 6, essa correção é uma dor de cabeça, né? Eu pego muito cabelo aqui com vários tons de fundo de clareamento, né? Com vários tons de fundo de clareamento. Isso já é uma aula de aplicabilidade também, tá, gente? Que isso aí também tem a ver com aplicabilidade. Mas é um problema porque na hora de corrigir, como que você vai abrir só as partezinhas, só as mechinhas que ficou no 6 para chegar no 8? Não tem como. Na maioria das vezes nós temos que apagar esse cabelo, tratar por um tempo e oferecer outra proposta para cliente e fazer uma transição até chegar na cor desejo dela. Então olha quanta coisa pode se implicar
quando a gente não tem clareza de olhar um fundo de clareamento. Por muitos e muitos anos eu tive essa dificuldade, foi difícil, e eu tenho o hábito de simplificar absolutamente tudo, tá? Por isso que a colorimetria é simplificada. Gente, quem aí faz mechas? Conta pra mim aí, coloca um coraçãozinho aí. Quem aí faz mechas no dia a dia dentro do salão? Mechas e cor. Responde pra mim. Quem aí faz mechas e cor dentro de um salão? Dentro do seu salão ou de onde você trabalha? Eu trabalho, gente, o dia todo com cor. Vocês, conta pra mim se vocês têm tempo de fazer 1,5 milhão de cálculo para saber a cor desejo da cliente. Não tem, né? Na hora da correria, na hora do vamos ver, a gente não vai lá pegar percentual 70, 20, 30, eu vou colocar 2/3 desse, 1/3 daquele. Não, a gente coloca 3 coisas na cabeça, tá? 3 coisas bem simples. Aquilo vai ser o seu norte, que é nada mais, nada menos do que as cores primárias, tá? Muito legal, né? Gente, deixa eu aproveitar para dar um aviso aqui para vocês, que no dia 16 de agosto vai acontecer a jornada Mechas Lucrativas. Já tem o link aí na bio, tá? Vai lá, faz a sua inscrição, tem uma hiper mega surpresa quando você faz a sua inscrição e você vai participar lá do nosso grupo, onde você vai receber todas as informações, inclusive das lives, tá? De esquenta, para você já ir aprendendo uma forma bem simples e bem descomplicada de trabalhar. Hoje eu aplico mechas com 10 minutos, com 15 minutos, com 20 minutos. Rafaela já se inscreveu. Parabéns, né, gente, para Rafaela. Quem aí já se inscreveu também? Coloca aí que já... Olha lá. Minha equipe acabou de colocar o link aí. Bora lá se inscrever. Você já recebe um curso, um guia básico de colorimetria raiz, tá? Eu falo básico, gente, porque a jornada eu vou passar muita coisa para vocês. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele é feito, o diferencial, né? Aquele porquê da cliente fazer o trabalho com a gente está nos detalhes. E nessa jornada eu vou passar esses detalhes para vocês, tá bom? O porquê do meu eriçado, o porquê dessa rapidez de aplicar a mecha, o porquê de usar pouco pós-colorante e por aí vai, que é uma infinidade de assuntos que tornam o nosso dia a dia bem mais fácil, tá? Então agora, para poder ficar mais didático para vocês, mais dinâmico também para vocês entenderem, tá? O que eu vou passar para vocês, eu vou virar a minha câmera, então eu não vou estar vendo vocês, tá bom? E vocês vão estar vendo a minha mãozinha aqui, ó, meu esmalte sem fazer direito, e minha unha sem fazer, que hoje não deu tempo. Mas foca no conteúdo, tá, gente? Foca no conteúdo, que esse é o importante, tá? Lucélia, seja bem-vinda também, tá? Muito bem, gente. Já mandou o aviãozinho? Quem já mandou o aviãozinho lá pra colega? Pra amiga? Bora lá mandar aviãozinho pra ela. Deixa eu aproveitar antes de eu virar e mandar também, gente, uns aviãozinhos aqui chamando, porque esse conteúdo vocês não podem... Olha, já pausei o vídeo. Sou dessa, fazendo bagunça. Eita, Jesus. Vamos lá agora. Como que eu vou virar aqui? Aqui virei. Olha que parede linda, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Olha, eu coloquei uma mesinha aqui, uma bancada para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, meus amigos, vamos sanar esses problemas que eu acabei de dizer para vocês, né? Essas coisas que não pode acontecer, que é não atingir o desejo da cliente, não fidelizar essa cliente, não ter um trabalho de valor agregado, não entregar um trabalho visualmente bonito, não se tornar referência na descoloração e ter um trabalho difícil de corrigir. Tudo isso que eu disse agora só porque você não acerta o fundo de clareamento.
Então vamos lá, gente. Fundo de clareamento, o que nós temos no fundo de clareamento? Somente essas 3 cores. Não existe outros pigmentos para a gente se preocupar quando trata-se de mechas, quando trata-se de descoloração. Nós temos o azul, o vermelho e o amarelo, que não é segredo para ninguém. Então, sempre que a gente for pensar em neutralização, intensificação e fundo de clareamento, nós temos que pensar nessas 3 cores e na diluição, principalmente nessas aqui, ó. Vamos focar nessas aqui, porque eu sei que aqui está todo o problema das nossas mechas, né? Das nossas mechas manchadas, do fundo do cabelo que ficou vermelho demais. Vou falar aqui um nome que eu detesto falar. Ficou laranja, meu cabelo ficou laranja, seu cabelo da minha cliente não abre, fica laranja. Então está aqui, ó, todo o nosso problema. Quando a gente entender isso aqui, vai ficar muito fácil, tá? Fala aí pra mim se a câmera nessa posição tá legal pra vocês verem. Tá ok? Dá um ok aí, gente. Quem tá assistindo, se tá legal assim. Não tô conseguindo aproximar mais. Só dá um ok aí pra mim poder continuar. Ok, Rafaela, maravilha. Deixa eu ver se tá ok, Selma. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais perto, gente. Eu me organizando aqui, eu quebrei meu outro tripé. Selminha, ok. Abaixa mais um pouquinho. Vamos tentar. Vamos tentar abaixar mais um pouquinho, gente. Isso. É porque eu quebrei o meu outro tripé e agora eu vou ter que me virar com esse mesmo. Não dá para abaixar mais. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Poxa, bem que eu precisava de uma equipe aqui comigo, né? Pronto, gente. Ficou melhor assim? Fala pra mim se assim ficou melhor. Mas eu vou colocar aqui também bem explicadinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Existem 2 coisas que são distintas e que a gente confunde muito, que é altura de tom e fundo de clareamento, tá? Altura de tom, ótimo. Garbine aí deu o ok. Então, vamos lá. Altura de tom, gente. 1 e 2, que é o preto. 3, 4 e 5, que é o castanho, tá? Então, dentro dessas cores aqui, ó, se eu tenho altura de tom no meu cabelo, 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho meu fundo de clareamento vermelho. Não vou encontrar outra nuance nesse cabelo, outro fundo que não seja o vermelho. Então, vamos aqui na nossa cor primária, ó. O azul, nós chamamos de cor rasa, já foi removido e revelou o vermelho. Então, quando a gente trata-se de altura de tom dos nossos cabelos, né? Das nossas mechas, da nossa coloração, que eu tenho um cabelo de 1 a 5, eu só tenho nesse cabelo a nuance vermelha, ponto. Pigmento vermelho. Então, obviamente, que se a minha cliente não quer que quando ela anda no sol aparece aquela nuance vermelha, aparece aquele reflexo avermelhado, eu preciso fazer a minha neutralização. Eu preciso esfriar, eu preciso acrescentar, né? Cor fria nesse fundo. Então, se eu tenho o vermelho e eu quero neutralizar esse vermelho, o que eu preciso fazer? Colocar qual cor que tá faltando? O amarelo e o azul. Se eu junto o amarelo e o azul, qual a cor que eu faço? Quem vai responder aí pra mim? Se eu junto a cor azul e amarela, qual a cor que eu faço? Vamos, o primeiro que responder vai ganhar um presente.
Então, no meu fundo, de 1 a 5, eu só encontro o vermelho. Se eu junto o azul com o amarelo, eu tenho o verde. Então, o que acontece? Eu neutralizo o meu vermelho. Verde, verde, muito bem. Primeira pessoa a responder foi a Rafaela. Parabéns, Rafaela. E a Rafaela já está inscrita, hein, gente, nas jornadas Mechas Lucrativas. Com certeza já está estudando o presente que ela pegou lá no link e já tá aí, ó, se beneficiando, tá? Então, muito bem. Se eu vou fazer um cabelo de 1 até 5, gente, iluminado na altura de 5 e 6, olha o fundo que nós temos, ó, muito vermelho. E o que eu mais ouço é: Sônia, o cabelo fica laranja, Sônia, o cabelo fica laranja, sobra nuance. Sim, porque nós não temos o cuidado de fazer a neutralização correta, de olhar para esses tons aqui como vermelho, tá? Agora vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, altura de tom do meu cabelo, 6, 7, 8, 6, 7 e 8. Vamos parar por aqui, que daqui pra cá fica fácil, né? Mas se eu tenho esse cabelo na altura de 6, 7 e 8, fala aí pra mim qual o fundo que eu tenho no cabelo 6, 7 e 8. Agora eu quero que vocês me respondem, por gentileza, qual é o fundo que predomina quando a gente vai fazer o cabelo na altura, principalmente do 6 e do 7. Quem faz mechas aí na altura do 6 e o 7? Qual é a cor que vocês brigam? Fala pra mim. Não, 6, 7, 8 não tem. Tem amarelo, mas não é o principal. Cobre. Cobre é uma cor terciária. Laranja, laranja, laranja é uma cor secundária. Muito bem. Temos laranja, né? 6 e 7, nós temos laranja. Aí é que mora a questão, garotada. Veja isso, ó. Tudo laranja. Olha o laranja. Esse aqui é laranja. Mas esse aqui também é laranja. Que esse aqui também é laranja. Então, olha o perigo quando a gente enxerga o fundo de clareamento simplesmente como laranja, né? Olha o perigo que a gente corre. Às vezes eu tenho um laranja sim e vou usar uma nuance para neutralizar e neutralizaria esse. Então, vai sobrar calor na minha mecha. Então, antes de eu pensar no laranja, aqui está o grande pulo do gato. Aqui está o segredo da Sônia, olhar para o fundo de clareamento, tá? E saber exatamente o que eu preciso neutralizar para poder chegar na cor desejo da minha cliente. Se a minha cliente está ali na altura do 7, ela quer um bege, ela quer uma nuance bege, ela quer uma nuance neutra. Com quem eu tenho que me preocupar, né? Então, olha o perigo da gente olhar isso aqui como laranja, generalizar como laranja, porque nós temos laranja em vários tons, nós temos laranja diluído. Por quê? O laranja é a junção do vermelho com o amarelo, ok? É a junção do nosso vermelho com amarelo. Olha aqui o nosso laranja, de onde ele nasce. Então, o que eu posso criar? Eu posso criar várias versões de laranja. Vários percentuais. Vai depender da quantidade de amarelo que eu vou adicionar a esse vermelho. Então, quanto mais eu vou descolorindo esse cabelo, menos vermelho eu vou tendo nele. Ok? Fica claro aqui, ó. A diluição, ó. Aqui o amarelo começou a invadir o vermelho. Ó, invadiu o vermelho e foi diluído. Então, vamos lá agora entender por que eu não trato o meu fundo de clareamento do 6 e do 7 de 8 só como laranja, tá? Então, aqui, gente, ó, até o 5 nós temos 100% de vermelho. Ai, por que eu quebrei meu outro tripé, né? Eu tenho 100% de vermelho, ok?
No fundo 6, ó, no meu fundo 6, eu já tenho, nesse 100%, eu já tenho 75% de vermelho e 20% de amarelo. Então, eu já comecei uma diluição do meu vermelho. Mas no fundo 6, qual é a minha nuance predominante no fundo? O vermelho. Interessante, né? Então, se eu quero uma neutralização mais intensa, se eu quero apagar esse fundo de clareamento, qual é a cor que eu devo me preocupar? O vermelho. Quem neutraliza o vermelho? O verde. Então, aqui acontece vários erros de sobrar cor no cabelo exatamente por causa disso. No meu fundo 7, o temido 7, né? O mais temido dos fundos de clareamento é o 7, que fala, Sônia, ficou laranja, sobrou dourado, ficou dourado demais. No 7, gente, eu tenho 50% vermelho e 50% amarelo. Então, se eu tenho aí um cabelo na altura de 7 e eu quero ele mais frio, mais neutro, qual é a nuance que eu preciso me preocupar acima de qualquer coisa? O meu vermelho. O 50% de vermelho. Então, eu preciso lembrar que eu tenho vermelho nesse fundo de clareamento. E o 8? O 8 é um fundo lindo, né, gente? Maravilhoso. O 8, ele já tem 25% de vermelho e ele tem 75% de amarelo. Então, quando eu vou neutralizar um cabelo na altura de 8, a minha nuance predominante aqui no 8 é o amarelo. Então, é a que eu mais vou me preocupar é com o amarelo, não mais com o vermelho. Enquanto no 6 e no 7, eu preciso lembrar desse vermelho. Eu preciso lembrar que o meu cinza, talvez ele não seja o suficiente para atingir a cor desejo da minha cliente. Que eu preciso acrescentar ali um verde, para eu ter uma neutralização mais intensa, mais forte, para uma cor mais fechada, né? No 9, na contrapartida do 9, eu já tenho aqui no 9, podemos dizer que no 9 e no 10 nós temos 100% de nuances amarelas. Que nós já temos amarelo mais puro, um amarelo um pouquinho mais quente, um amarelo mais diluído. No 10 a gente tem um amarelo mais diluído. Então, o amarelo, nós temos o amarelo. Quem neutraliza o amarelo? A junção do vermelho com o azul, que forma o violeta, que é uma cor secundária que neutraliza o amarelo. Então, voltamos ao princípio. Olha o que a gente fica rodeando o tempo todo, ó. O que a gente precisa lembrar o tempo todo, lá do começo. Eu tenho uma fala comigo que eu falo assim, gente, que às vezes a gente sai do ponto A para o ponto B, mas ao invés da gente sair do ponto A para o ponto B, a gente fica dando 1 milhão de voltas, e complicando tudo. Então, o que eu preciso lembrar é disso aqui, ó. Então, se eu estou aqui no fundo 10, no fundo 9, quem vai me neutralizar? Quem vai me deixar aqui, ó, na altura de tom neutro para eu dar um direcionamento de cor? É o violeta. Mas se eu estou no 7, se eu estou no 6, quem vai neutralizar, quem vai deixar esse fundo neutro para eu ter um direcionamento de cor? Então, é nisso que a gente tem que pensar, tá? Nós temos que pensar que laranja é uma cor secundária e que ela pode ser altamente diluída. Então, que esses pigmentos, eles podem alternar e a gente pode se perder quando a gente olha de forma genérica o laranja. Entendido? Quem está entendendo, conta aí pra mim. Sônia, tá ok. Entendido direitinho. Conta pra mim aí, participa, gente.
Quem entendeu sobre o vermelho e o amarelo no fundo de clareamento 6, 7 e 8? Monique, parabéns, Monique. Tá ok, né? Bem entendido. Gente, isso aqui é o grande segredo, ó. Você colocou isso aqui na sua cabeça, acabou o seu problema. No fundo 6, 75 vermelho, 25 amarelo. No fundo 7, 50 vermelho e 50 amarelo. No fundo 8, 25% vermelho e 75% amarela. Então, qual é a minha preocupação? Se eu tenho aqui, ó, as minhas 3 cores primárias, quais estão faltando? Ponto, chave, fechou. E aqui você consegue brincar com as cores, assim como eu brinco. Gente, eu sou apaixonada. Imprimi aqui para ficar mais fácil pra gente ver. Olha aqui, ó. Fundo de clareamento. Aqui eu brinquei, ó. Fundo de clareamento 8 com ponta 9. Olha que efeito lindo. E, gente, foca nessa raiz, né? Sem apagar. Tá vendo? Fundo de clareamento contínuo. Olha esse cabelo todo no fundo de clareamento 8. Só que esse fundo aqui, ele não foi neutralizado. Eu usei o fundo, o residual lá do amarelinho, do 75% amarelo e dos 25% vermelho ao meu favor. Porque eu queria uma cor quente, a minha cliente queria uma cor quente. Olha isso, ó, olha a intensidade desse fundo 8. Por quê? Porque eu usei o vermelho e o amarelo que tinha ali, acrescentei os meus pigmentos e usei ele a favor para me dar intensidade. Então, nem sempre ele é ruim, tá? Esse cabelo no mesmo fundo 8. Porém, aqui eu já fiz uma neutralização intensa, porque o desejo da minha cliente não era nuances alaranjadas, vamos dizer assim. Então eu tive que apagar totalmente as nuances de vermelho, eu tive que neutralizar para a altura de tom, que é o 8, para colocar a minha cor desejo. Porque se eu coloco a minha cor desejo em cima do fundo de clareamento, eu posso não entregar a cor desejo da minha cliente. E aqui que está a diferença em você conseguir reproduzir uma cor de cartela, tá? Por falar em cartela, gente, olha aqui que eu fiz, ó. Quem aí tem esse hábito de fazer isso? Faço mechinhas, faço descoloração, faço mechinhas de várias cores. Então vamos lá, que eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Se não estiver dando para ver direito, me fala, tá? Eu tenho aqui, gente, ó, um cabelo natural 4. Lindo, né? Ó, um natural 4, ok? Desse cabelo aqui, a minha cliente, o desejo da minha cliente era mechas 6, na altura de 6. Então, eu fui lá e abri com peróxido de 10%, tá? Ai, muito bem, Rafaela. Gracinha, Rafaela. Gente, eu vou te mandar um direct depois, tá? Abri o meu fundo 6. Gente, reparem como nesse fundo eu tenho um residual grande aqui, ó. Tá vendo? De laranja com amarelo. De vermelho com amarelo. Quem consegue ver o vermelho aqui nesse cabelo, ó? Que, sinceramente, as brasileiras, né, gente, tem uma certa aversão. Eu acho lindo, eu amo cor dourada, mas não é todo mundo. Então, olha aqui, do 4 pro 6, a diferença que deu. Só que a minha cliente, ela queria esse cabelo neutro. Quando eu falo de residual, o que eu quero que vocês entendam? Que é a altura de tom mais o resíduo de pigmentos. Veja bem, essa mechinha, quando eu passei apenas a altura de tom. Vocês conseguem ver a diferença? O fundo de clareamento puro, quando eu tirei apenas o pó descolorante, aqui eu só tirei o pó descolorante, gente. Ó, tá vendo? Aqui eu já tenho pigmento cosmético neutro.
na altura de tom, só altura de tom. Eu não tenho nuance aqui. Eu passei o 6 puro. E olha a diferença que já dá. Por quê? Porque aqui eu tenho altura de tom, aqui eu tenho altura de tom mais residual. O que acontece no erro das cores, né? De a gente não conseguir entregar para a cliente a cor que ela olhou na nossa cartela, é a gente não levar esse residual em conta. Então, a gente tem que levar. Então, aqui eu apliquei cor pura, o 6, sem nuance nenhuma, e já tirou o residual. Sabe que essa é uma dificuldade hoje? Elas só querem cores frias, virou um padrão. Sim, exatamente. Exatamente. Nós estamos aqui para quebrar esse padrão, né? Então, vamos lá, gente. Ó, fundo de clareamento 6. E eu fiz um direcionamento de cor. Eu utilizei o cinza. Então, essa cliente, ela gosta de ter cabelo frio. Porém, olha isso, ó. Vocês conseguem ainda ver calor nessa mecha? Eu consigo, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Fundo de clareamento, gente, ó. Tirei o pó descolorante e aqui, ó, 6.1. Quem sabe o que é? Na verdade, 6.1 na minha cartela, na minha empresa, é o cinza, né? Vocês sabem o que é a mistura do cinza? Conta aí pra mim, quem sabe qual é a mistura do cinza para a cor cosmética, tá, gente? Para a cor lá de parede, padrão, dentro da cor, a gente sabe que é a mistura do preto e do branco. Mas na colorimetria cosmética, qual é o cinza? Quais são os pigmentos que são usados para fazer o cinza? Olha, esse fundo de clareamento, Rafaela, e esse 6.1. E esse aqui, sem nuance. Olha que interessante. Sem nuance aqui na beirada, com nuance e fundo de clareamento vivo. Pronto. Tá vendo? Olha isso. Monique Alves, azul. Muito bem. A Gabriel, amarelo e azul. Muito bem. Amarelo e azul, não somente o amarelo e azul, né, Gabriel? Mas o vermelho também, ele tá presente ali, tá? Esse aqui, gente, olha que interessante. Esse aqui, eu já fiz a neutralização do vermelho. Eu usei verde nessa cor. Fiz uma neutralização total com direcionamento de cor. Olha isso. Chega a fechar o tom quando a gente tira o vermelho total. Esse aqui foi usado 6 com cinza e verde. Olha que interessante. Tá vendo? Então, eu consigo fazer mechas na altura de 6, na altura de 7, bem fria. Gente, olha que cor linda. Tá vendo? Sem a minha cliente ficar reclamando que sobrou laranja nesse cabelo. Não sobrou. Por quê? Porque aqui eu pensei no vermelho que tem nesse fundo. No vermelho. O laranja é só um visual para a minha cliente. Para mim é laranja, é amarelo e vermelho, tá? Então, olhe a diferença. E aqui, a minha cliente é fora do padrão e ela gosta de um acobreado. Aí eu usei o cobre em cima do fundo de clareamento, em cima do residual. Não fiz nenhuma neutralização. Olha como ele me ajuda a deixar uma cor super vibrante. Então, aqui eu adicionei o acobreado de nuance, tá, gente? A minha altura de tom em todos esses cabelos foram 6. Então, nós temos que pensar que a altura de tom é uma coisa, nuance é outra. Então, a minha cliente chegou com o cabelinho 4, pediu o fundo de clareamento 6, ó, nós colocamos no fundo de clareamento 6 e reparem vocês quanta opção a minha cliente teve dentro de um único fundo de clareamento. Isso aqui não é todos, tá? É só alguns.
Então, aqui, você sabendo se você vai utilizar o vermelho, se você vai utilizar o amarelo, se ele vai ser benéfico, se você quer retirar todo o vermelho e todo o amarelo, se eu quero só dar base, se eu quero só utilizar-se da altura de tom, se eu quero direcionar ele para o cinza, e se eu vou deixar só no fundo de clareamento, que eu não faço, tá, gente? Ó. Mas também não tá ruim, tá vendo? Então, contem pra mim o que vocês acharam. E aqui está o nosso maravilhoso, incrível fundo de clareamento 7. Olha, gente, ó. Agora vocês vão ver ao vivo o que eu falo pra vocês, ó. Fundo de clareamento 6. Fundo de clareamento 7. Aqui eu tenho 75% de vermelho mais 25% de amarelo na nuance. E aqui eu tenho 50 vermelho e 50 amarelo. Olhem a diferença que a gente tem. Tá vendo? Ambos dá para trabalhar maravilhosamente bem. Então, quando eu olho para a quantidade de vermelho e a quantidade de amarelo que eu tenho nesse cabelo, para eu fazer isso aqui, ó, vira brincadeira, tá? Para fazer isso aqui, a partir de entender isso aqui, vira brincadeira. Não tem como dar errado. E aí, vocês, com isso aqui, vocês começam a fazer isso aqui, ó. A brincar com o cabelo da sua cliente, a criar, a desenvolver. Aqui nós temos claramente um design que traz mais profundidade no desenho das mechas, né? Aqui a gente tem um design com naturalidade, mantendo a raiz mais escura e as pontas mais claras. Aqui nós já encontramos aqui o meio termo entre contraste e naturalidade. E aqui a gente tem intensidade. Tudo dentro do mesmo fundo de clareamento. E isso vocês podem ver aqui claramente, ó. Que dentro de um único fundo de clareamento, tirando esse que é a cor natural, dentro de um único fundo de clareamento, olha quantas cores a gente pode criar e brincar na cabeça da nossa cliente. Só da gente entender qual a nuance que a gente vai tirar e qual a nuance a gente vai deixar. Simples e puro como água. Não tem erro. Então, quando vocês falam assim, Sônia, eu não sei o que fazer para neutralizar, eu não sei mais o que fazer. O que eu identifico conversando com vocês, né? Com as pessoas que me mandam a mensagem, o que eu identifico? Minha papel de cabeça para baixo. Eu identifico que vocês não diferenciam fundo de clareamento de altura de tom. A altura de tom é a cor que nós vamos chegar, fundos de clareamento é a nuance que a gente tem nessa altura de tom. Aqui, gente, aqui não tem como, a altura de tom é a altura de tom. Se você chegou em 8, esse cabelo vai ficar em 8. Se você chegou em 9, esse cabelo vai ficar em 9. Não tem como você tirar o pó descolorante no 9 e transformar ele no 10 no lavatório, não tem como. Tá? Ou tirar no 7 e querer que ele fica no 9 no lavatório. Pode matizar, pode passar o que for, que não vai ficar, tá? Tem que ficar desse jeito aqui. E aí, o que acontece? Na hora de neutralizar essa nuance é que vem toda a confusão. E essa confusão parte de um único princípio, que é um princípio super, super simples. Isso aqui, ó. Altura de tom, nuance. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Altura de tom e nuance. Então, se você quer uma mecha na altura do 7, a sua cliente tem que saber que ele é uma cor mais escura. Mas ela não precisa ter o excesso de vermelho nele. Você pode eliminar esse excesso de vermelho, tá? Então, um truquezinho que eu uso, que eu acho muito válido, né, que eu usei muito lá atrás, que eu acho muito válido, é você pegar a nossa famosa estrela de Oswald
ir lá na sua marca que você trabalha. Se você trabalha com mais de uma, faça isso com mais de uma, tá? Tenha umas 2 dessa aqui ou 3. Toda marca que você trabalha, você faz isso. E aí você vem aqui, ó, e faz o quê? Qual é a nuance que contém verde na sua marca? A minha tá aqui, ó. Então, se eu quero fazer um iluminado na altura de 8, gente, olha que legal, ó. Eu já tenho aqui o meu cinza, que vai neutralizar o amarelo. Eu não tenho aqui 75% de amarelo na minha nuance. E eu tenho aqui o verde, que vai neutralizar os 25% de vermelho. Olha que legal. Por que que a gente está quebrando a cabeça? Se eu sei o que eu quero tirar, eu sei o que eu preciso colocar. Ponto final. Então, se eu tenho aqui o meu 8, ó, com 25%, vou dar para eu mostrar, com 25% de amarelo e 75% de vermelho, eu tenho aqui na minha caixinha, ó, pronto para eu usar, sem nenhuma dor de cabeça, ok? Então, o que que você precisa fazer? Verde, qual é a nuance, qual é a nomenclatura da minha marca, do meu fabricante? É o 9. Então, eu venho aqui na minha tabelinha, ó, e coloco o 9. Porque eu vou saber que tudo que vem depois do ponto for 9, eu tenho verde. O meu azul da Keone é ponto 10 e o cinza é ponto 11. Então, tudo que é ponto 1, né, que é 1 depois do ponto, eu tenho azul e cinza. Acabou, não tenho outra coisa. Então, se a nuance que eu quero abafar ou que eu quero retirar daqui está dentro da neutralização do cinza e do azul, muito bem, seja bem-vindo. Tá aqui, ó. Olha o 6.1 aqui, gente, ó. Eu fiz a minha mechinha, vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Aqui. Fiz a minha mechinha, né? A minha altura de tom é a 6, ok? 6. Minha altura de tom é o 6. Então, não adianta eu passar 7, não adianta eu pegar 8.1, que eu tenho aqui um fundo de clareamento na altura de 6, ok? E a nuance que eu queria colocar nesse cabelo, que eu queria neutralizar, era o amarelo. E eu coloquei o cinza. O cinza, gente, o cinza ele é composto, muito interessante isso, tá? O cinza ele é composto por 80% de azul, 20% de vermelho, 10% de amarelo, diluído em uma base branca. E é feito o nosso cinza. Então, se ele tem lá 80% de azul, né? Para neutralizar, então o que nós temos que pensar? Que ele é uma cor mate. Então, ele vai sim dar conta do recado. Olha que lindo, ó. Olha a diferença da mecha que eu coloquei o verde, gente, ó. Aqui eu tirei totalmente a luminosidade, tudo, tirei tudo, fechou até um pouco do tom, tá vendo? Por quê? Porque retirou o vermelho e o amarelo, ok? E aqui eu fiz apenas uma neutralização, direcionamento de cor. Ó que lindo que ficou, tá vendo? Então, é isso que vocês têm que entender. Quanto eu quero tirar da nuance? Então, eu venho aqui, ó, tudo que eu tenho de ponto 1, eu sei que vai neutralizar os meus fundos 6, 7, 8. Olha que coisa incrível, gente, ó. Eu recomendo sempre que vocês estudem muito a marca de vocês. Eu tenho aqui o 1017, então o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho? Eu tenho cinza com violeta. Então, eu sei que tudo que eu tenho depois do ponto 7 é violeta. Então, olha aqui. Altura de 10. Se eu quero um cabelo bem frio, o 7, ele vai entrar neutralizando o meu residual amarelo, na minha nuance amarela. E eu vou ter aqui um loiro bem acinzentado, limpo, puro, incrível. Pronto.
Então, o que eu preciso entender e conhecer são as minhas marcas. Olha aqui, 971. Então, eu tenho aqui loiro, claro, violáceo, cinza. Então, a maior predominância aqui é o violeta. Então, esse cabelo vai ficar extremamente frio na altura de 9. Lindo, maravilhoso. Então, o que você precisa entender é isso aqui, ó. Aonde que a sua cor se encaixa, ó. Tudo que é ponto 3 na minha marca é amarelo. Tudo que é ponto 4 na minha marca é acobreado. Tudo que é ponto 6 na minha marca é vermelho. Mas não necessariamente a sua marca é. Então, quando a gente fala em... quando alguém me pergunta assim, Sônia, eu posso passar 7,22 com 5 na raiz? Pode. Poder você pode, né? Mas e aí, o que é o seu 22? O que é o seu 5? O que é o seu ponto 1? Então, você precisa fazer essa tarefinha de casa aqui. Identificar, conhecer a marca que você trabalha. Gente, olha aqui, isso aqui é o lançamento da Keone, ó. Tô doida pra usar. Pensa, vai dar um bege incrível, incrível. Quem sabe aí o que é bege? Conta pra mim, o que é bege? Às vezes a gente fala assim tão aleatoriamente, né, gente? Bege, qual é a outra cor também? O irisado, né? O irisado é violeta com amarelo. E aí, pessoal, conta pra mim como foi descobrir, olhar pro fundo de clareamento do 6 e do 7 como vermelho e amarelo. Gosto muito de coraçõezinhos, isso mesmo, manda coraçõezinhos pra mim. É esse, gente, é esse o conteúdo. Desejo do fundo do coração que tenha ajudado muito vocês. Eu amo fazer isso aqui, ó. Amo fazer isso aqui. Mistura de dourado com cinza, é isso aí. E que no cinza tem azul, amarelo e vermelho. Só que um percentual muito grande de azul, um pouquinho só de amarelo e um pouquinho de vermelho, diluído numa base branca. Se faz o nosso cinza. Muito legal, né? E aí o irisado a gente consegue fazer uma neutralização suave, né? Sem precisar chumbar os cabelos, sem deixar aquele residual cinza. Eu sei que quem é colorista aí detesta terminar aquele cabelo e enxergar o cinza. Gente, eu não gosto. Eu não consigo olhar para o cabelo e enxergar o cinza nele, né? A gente quer enxergar ali a pureza do fundo, a pureza da nuance. O perolado, o pérola, gente, ele chega a ser puro. Né? Você olha assim, você pergunta assim, nossa, tem amarelo nesse cabelo? Onde que tá o amarelo desse cabelo? Tá tão linda aquela base perfeita, pura. Então é isso que nós coloristas gostamos de ver. Altura de tom, mais direcionamento de cor. Isso que define o nosso trabalho. Outro segredinho que eu vou contar para vocês também. Coloca aí para mim quem já se inscreveu na jornada Mechas Lucrativas. Quem já escreveu, coloca aí. Tem um cliente que pede isso. Cinza, né? Tem cliente que pede. Uma outra oportunidade, Rafaela, eu vou te contar. Vou fazer uma breve aqui, vou abreviar esse assunto aí de cliente pede, tá, gente? Aconteceu comigo isso e é muito interessante. Sabe o que o nosso cliente pede com mais frequência? Aquilo que a gente posta. Aquilo que a gente posta. É muito legal isso. O que você mostra que o seu cliente posta. Se você mostrar cabelos cinza, você vai ter cliente que gosta do cinza. Se você colocar cabelos pérolas, vai te procurar quem quer o cabelo pérola. A gente vende aquilo que a gente mostra. Marilene, no link, na biografia, tem um link, só você clicar, dê um cliquezinho lá, já vai te direcionar para você fazer a sua inscrição, tá?
E aí você vai pro grupo e lá nós vamos informar toda vez que tiver uma live dessa, tá, gente? Conteúdo. E vou contar um segredo pra vocês. Não são poucas lives não, tá? Preparei muitas lives com conteúdos bem bacanas para abrir bem a mente de vocês. Eu sempre tento dar uma contornada, mas às vezes não dá. Rafaela, isso aí, começa a definir o seu trabalho. Gente, ai meu Deus, às vezes eu penso assim, ó, deixa eu ver quanto tempo de live já foi. Nem sei quanto tempo de live já foi, mas já foi quase 1 hora. Vou ter que encerrar essa live. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu queria ter o poder de abrir a cabecinha de vocês e colocar tudo que eu falo lá no feed. Sobre missão, sobre visão, sobre valor. Como que isso acrescenta no nosso trabalho, na forma da gente entregar, forma da gente definir o que a gente vai fazer. Hoje eu sou uma especialista que não faço qualquer trabalho. Por quê? Porque eu tenho definido a minha missão. Para quem é o meu trabalho, por que é o meu trabalho e quem sou eu dentro do meu trabalho. Então, só isso já abre assim, ó, um caminho, já abre assim um mar de possibilidades de você ser muito boa em uma coisa. Eu, por exemplo, não faço mechas marcadas, eu me especializei em mechas naturais, eu me especializei em não manchar raiz, eu me especializei em criar apagados naturais, eu me especializei em entregar naturalidade. Então, eu vendo isso para minha cliente, ponto. Entendeu? Ponto. É muito simples isso. Tem pessoas que vão se especializar em criar raiz marcada. Tem pessoas que vão se especializar em outra coisa e tá tudo bem. O que acontece é que nós temos que determinar. Vai acabar, gente. Vou ter que encerrar. Vou ter que encerrar. Rafaela, tô adorando, estudo constantemente, amo e sempre dá muito bem, Rafaela. Seja, ó, super bem-vinda. Amei vocês nessa live, amei todos vocês, gente. Quem chegou depois, essa live não iria ficar salva. Mas eu vou sair agora, vou deixar essa live salva só por 24 horas, tá? 24 horas depois, a minha equipe vai retirar essa live do ar. Combinado? Todas as lives da jornada, gente, todas as lives da jornada que eu for fazendo para a jornada Mechas Lucrativas, eu quero comprometimento de vocês. Então, eu não vou deixar salva, tá? Fotinha, vai lá. Deixa eu pegar meus cabelinhos, Selma, peraí. Gente, vamos lá Vamos fazer uma selfie. Vamos lá, tira um print aí para vocês postarem. Posta e me marca para eu compartilhar. A Selma já é veterana nas lives, gente. Ela sabe que eu faço o meu momento print. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Colorimetria é vida. Vida com abundância. Vocês não sabem o mundo que se abre quando a gente consegue entender isso. Entender. Pegar a chave. Tá? Pegar a chave e falar, pronto, agora eu sei, agora eu posso brincar com a cor que eu bem entender. Legal, gente? Gente, quem não entendeu, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct pra mim, que eu estou aqui de coração e respondo pra vocês, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque é muita mensagem, mas eu respondo sempre que eu posso, tá bom? Live salva por 24 horas, link da Mechas Lucrativas garradinho lá na bio e eu aguardo vocês aí nessa jornada incrível. Eu quero te ajudar a se destravar e a fazer as coisas de forma muito simples, muito rentável, melhorar aí a sua qualidade de entrega de trabalho, qualidade de vida, né? E poder aí pensar num futuro. Beijo, se deixar eu fico aqui a noite toda. Beijo pra vocês, muito obrigada, tá bom? Ó, até a próxima.